Fala galera, tudo bem com vocês? Thiaguinho por aqui para apresentar mais um episódio do nosso HBcast e é sempre uma alegria chegar até você com essa programação tão abençoada que tem sido todos esses episódios da primeira temporada. E antes de iniciar o episódio de hoje, nós queremos falar dos nossos patrocinadores. A Oeste Tintas, com 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios imobiliários e impermeabilizantes para transformação ambiente. A sua vida pede mais cor? Pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. Você fala com eles no 49-3323-0909. Pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. Também queremos falar da Madeiro Comunicação Visual. Tudo que você precisar em fachadas em ACM, letras personalizadas, corte em CNC, totem, painéis, adesivos e luminosos é com a Madeiro Comunicação Visual. O contato deles é o 499-8855 3991. Falei Madeiro Comunicação Visual. Também queremos falar da Ademicon, a maior administradora de consórcio em investimentos do país. Com 32 anos de história, sendo pioneira no consórcio de imóveis. À frente da marca, conta com o sócio investidor Roberto Justus. É crédito e é investimento porque é especialista em consórcio. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimentos? É lógico que dá. Você fala com o nosso mano Raul no 499-9820-0899. Falei Ademicon. E hoje nós queremos dar sequência à nossa série falando sobre os departamentos aqui da Igreja HB. Já estamos na reta final dessa série. E hoje nós vamos entrevistar esse querido, no meu coração, que vai falar para nós sobre o departamento de áudio da Igreja HB. Ele que é o responsável por toda essa parte. Seja muito bem-vindo ao HBcast. Bom dia, Paz Thiaguinho, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse departamento tão especial, vamos dizer assim, né? Espero que a gente possa contribuir de alguma forma, né? E vamos lá, né? Falar tudo o que precisa ser falado, tirar as dúvidas que o pessoal, a maioria tem e vamos fazer as coisas que precisa ser feito para que Jesus possa nos abençoar ainda mais. Amém. Nós começamos falando sobre os departamentos da igreja, falando sobre crianças, mídias e jovens, enfim, casados, né? E agora a gente chegou nessa parte do áudio, né? Que hoje é imprescindível para qualquer ministério que queira crescer, né? Precisa ter um departamento de áudio forte. E isso vem somando com mídias, projeção, tudo que envolve isso, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se apresentasse para nós, falasse quem é o Michael, né? De onde veio, quanto que gasta de rancho, de luz. Eu sou o Michael, né? Para quem não me conhece, tenho 35 anos já, né? Sou casado, minha esposa, tenho uma esposa, 2 filhos. Tô na Igreja HB há 14 anos, eu acho, por aí, né? Então a gente vem de uma estrada longa, vamos dizer assim, se envolvendo com essa questão de sons aí desde os 17, 18 anos, música e a gente vem somando cada dia mais, aprendendo cada dia mais, muitas dificuldades, então isso nos torna um pouco aptos a mexer, vamos dizer assim, que nem diz o nosso professor, né? Você mexe ou você cuida. Hoje muitas vezes a gente mexe porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Mas vamos no embalo e vamos aprendendo cada dia. E esse é um pouco do Michael, né? Esse é o como que eu vou dizer? Esse é o homem que está aqui na frente de vocês hoje, né? Somos pequenos, somos falhos, mas estamos aí para servir e somar nessa questão do som aí. Amém. Tu falou que já tá há 14 anos, né? Desde o começo da HB, tu sempre tava na parte do áudio ou tava em outras áreas da igreja? Na verdade, quando eu vim pra HB, eu vim no primeiro aniversário da HB. E quando eu decidi vir pra cá, que eu tomei no coração, que Deus tocou no meu coração, de eu sair do ministério onde eu tava e vim pra HB, a minha ideia era não fazer nada. Literalmente, não se envolver com música, não se envolver com o som, não ter essa dinâmica, né? Não era o meu pensamento e quando eu vim, logo quando eu cheguei na igreja, teve alguns
contratempos que aconteceram em termos de membros ali e tudo mais. E eu fui só dar uma ajudinha. Não sabia de nada. E essa ajuda, queira Deus, que já são 14 anos aqui, né? Então a gente tá literalmente na frente de tudo isso e sempre vem se envolvendo e fazendo, tentando fazer o nosso melhor, né? Fazer com que a gente dê esse prazer de escutar pro pessoal, né? Seja algo agradável de se escutar, né? Nem sempre a gente consegue, devido a algumas circunstâncias, mas já fazem 14 anos que a gente está envolvido nessa questão aí. Sim. A parte do áudio, ela é bem ampla, né? E bem complexa, porque envolve vários parâmetros, aí você precisa conhecer para saber o que você está fazendo, né? E a gente vem vindo nesses últimos dias uma tocada aí de buscar conhecimento, né? Nós estávamos ah, literalmente procurando ajuda, né? Para que a gente possa melhorar, né? E tornar, como disse o professor, né? O mínimo aceitável, né? Exato. E aí eu queria pedir para ti, como é trabalhar com a parte do áudio, né? Na HB, quais são as limitações hoje? O que é o maior desafio que tu enfrenta hoje? Trabalhar com áudio, eu acho que a palavra certa é isso, é desafio, né? Porque a gente, como é voluntariado, a gente não vive para isso, né? Então a gente não tem, vamos dizer assim, uma disponibilidade de estar aqui a hora que for preciso e fazer o que tem que ser feito. Porém, a gente tenta fazer o nosso melhor de coração, fazer, entregar tudo que nós temos, como você falou, todo o nosso conhecimento. Só que chega às vezes em algum lugar que esse nosso conhecimento é barrado, né? Então, dali para frente, a gente não tem para onde seguir com o que nós temos. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Como você comentou, que a gente vem buscando conhecimento, vem tentando entender um pouco melhor nessa questão. Trabalhar com o som, com o áudio da igreja é algo desafiador, porque você tem que agradar muitas pessoas, né? Hoje o culto está muito grave para um, está muito médio para outro, o volume está baixo para um, está baixo para outro. São músicos, né? São cada um pensando de uma forma diferente, cada um tentando entender da sua maneira o melhor do seu fone, do seu áudio, do seu instrumento. Então você acaba tendo esse desafio todo dia. E trabalhar nisso, fazer isso, você tem que ter uma paciência, vamos dizer assim, extraordinária. Porque é algo que te desafia mesmo, porque você vem trabalhando, você vem fazendo, você vem se dedicando, só que muitas vezes não vai funcionar. A gente já teve experiências de ficar aqui até as 11 horas, meia-noite, na quinta-feira, exemplo, chegar na sexta-feira e não funcionar. Isso pode acontecer e vai acontecer. São equipamentos, são eletrônicos, é algo que vai parar de funcionar, é um cabo que não vai funcionar, é um microfone que vai parar, é algo que às vezes você está lá na mesa escutando e você esquece de apertar um botãozinho, meu instrumento não saiu. A falha é literalmente a falha humana, né? É algo que a gente não vai se escapar, a gente tenta fazer o melhor, mas não vai se escapar disso, né? Então trabalhar com o som literalmente é um desafio todo dia. É você se dedicar em si, fazer o teu melhor, buscar esse conhecimento. E o mais importante de tudo isso é aplicar, né? É ter esse tempo de aplicação, é ter essa dinâmica de aplicação. Então, como eu disse no começo, a gente é voluntariado da igreja, né? Então é desafiador por essa parte. Você tem que fazer acontecer, literalmente, né? Você mais que ninguém sabe o tempo que é gasto para isso, né? Para estar envolvido aqui nesse podcast, para estar envolvido aqui é toda uma dinâmica, toda uma movimentação para que isso aconteça, né? No áudio é a mesma coisa, né? E na questão da limitação, eu acho que é um dos quesitos que todas as igrejas enfrentam, né? Primeiramente, recursos, né? A gente não tem um recurso elevado para ser investido, para ser aplicado nessa questão, né? Não nos tem faltado, vamos dizer assim, tudo que a gente tem almejado ou planejado com um certo tempo a gente tem conseguido fazer, né? A gente com certeza queria fazer muito mais coisas, mas a gente tem que também ter ciência do nosso lugar, né? Saber o que a gente tem na mão, saber como a gente pode investir.
aconteceu de várias vezes ter um investimento errado, então isso atrapalha, como nós temos aprendido, né, nesses últimos dias, você gastar da maneira errada, já vai chegar lá na frente e você vai perder esse investimento. Sim. Então, se a gente fizer um investimento certo, por mais pequeno que ele seja, que ele venha somando, isso com o tempo, gradativamente, isso vai somar literalmente ao que nós temos, né? Então a gente não vai perder. Então eu acho que é um dos desafios que a maioria das igrejas enfrentam, né? Questão de orçamento. Porque se você for mexer hoje com qualquer questão de som, é algo estratosférico, né? Estamos falando de valores, não que não tenham os seus valores, mas é algo extraordinário, né? Sim. Até para a gente, como é voltado, né, para os ministérios da igreja, é importante, e acredito que a gente está falando também para a nossa igreja, né, principalmente, é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Porque tu comentou que às vezes o som não tá legal, o som não tá bom, para um não tá muito alto, para outro tá muito baixo. É importante salientar tipo, que o áudio não é somente as caixas, né? Exato. Não é só uma potência de som, uma mesa de som e os falantes tocando lá. Existe toda uma questão de ambiência, né? Exato. E aí eu queria que tu falasse para nós qual é essa diferença, por que que em alguns lugares, tipo na igreja, o som tá um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Literalmente, né? Como para as pessoas que conhecem a nossa igreja, então ela tem um corte, vamos dizer assim, uma escada, então ela é um pouco mais curta de um lado. As caixas de som hoje estão em cima, né? São pêndulas e tudo isso interfere. Se você analisar, estudar um pouquinho, até mesmo a temperatura. Hoje tá frio, o som vai estar de uma forma. Amanhã tá calor, o som vai estar de outra forma. E você não precisa mexer em nada. Hoje tem 50 pessoas dentro da igreja. Amanhã tem 200 pessoas dentro da igreja, o som vai estar totalmente diferente. Então isso vai interferir muito no som. Tudo isso é som, tudo isso é o áudio que você vai preparar, né? E a questão da ambiência da igreja é complicado porque se você sentar em certos pontos, vamos dizer assim, você não tem um som perfeito, vamos dizer assim. Para você ter um som perfeito, é um som onde você senta aqui nesse canto, no canto direito, no canto esquerdo, lá no fundo, no final da igreja, suba em cima da escada e você escute a mesma coisa. Isso é um som perfeito. E eu acho que não me lembro de alguém que consiga ter isso assim, 100%, né? Nas nossas igrejas aqui. E isso que é um dos mais complicados hoje, né? Porque as pessoas às vezes sentam na frente das caixas. Mas tá muito alto. E a gente enfrenta esse problema, porque lá atrás, às vezes tá bom, tá gostoso de ouvir, tá, às vezes é baixo, mas lá na frente tá alto. Eu vou sentar mais para a esquerda aqui, falando da nossa igreja, né? Vou sentar mais na esquerda aqui, próximo à escada, próximo a isso. O som é totalmente diferente. A gente fala sobre reverberação, né? Uhum. Então ele vem, volta, vai, faz toda essa dinâmica e acontece esse embolo de som, vamos dizer assim, né? E para nós isso é um desafio, né? É algo que a gente consegue corrigir, consegue, mas entra na limitação de gastos, né? Uhum. Tudo isso vai de investimento. Eu vou precisar colocar uma outra caixa aqui, vou precisar fazer um outro investimento. Eu preciso de barreiras para quebrar essas ondas sonoras. Então tudo isso é investimento, né? É algo que dá para ser estudado, dá para ser resolvido? Dá, com certeza. Mas vai do investimento que a gente tem disponível para isso, né? Sim. Hoje a maioria das igrejas está trabalhando com a questão do áudio digital, né? É algo que veio e é o caminho, né? Não tem pra onde correr, embora sempre vai existir os que são fãs, né? Do analógico e tal. E aí entra uma outra discussão, é melhor, é pior, vai depender de cada cabeça, né? Mas nessa questão do digital, a gente já teve experiência de profissionais que são ótimos, né? No quesito analógico, né? Já Mas chegou o tivemos. digital, você foi o técnico, né? Pra ti, como é que foi essa questão dessa mudança, né? Do analógico para a chegada do digital? Vamos dizer assim que, como a gente vem com o tempo e essas novidades, a gente sempre gosta de desafios novos, né? Uhum. E como a gente tinha pensamento de pegar essa mesa digital, vir para essa transição, a gente já veio se preparando. Por exemplo, eu tenho, na época, né, o Roberto disponibilizou 15 vídeos para nós sobre a questão da mesa, né? Então, nada mais básico do que você dizer assim, não, o dia que chegar a mesa eu vou
Não, vai estudando, vai vendo, vai fazendo, vai. Não somos profissionais, longe disso, né? E sempre aprendendo coisas novas, sempre vendo. Só essa transição, vamos dizer assim, nos primeiros dias, é algo estratosférico, né? A questão de você mexer, de você saber o que você está fazendo, entrar em certas cenas, entrar nisso e aquilo, é algo que buga um pouquinho a tua cabeça, né? Tira. Porque você tem tudo visual ali, né? Botãozinho. Ah, eu tenho um médio aqui, eu tenho um agudo aqui, eu tenho um grave ali, eu tenho todo esse parâmetro baixo aqui, isso, aquilo. E a gente enfrenta dificuldades, né? Mas é um processo que você vem trazendo contigo que vai somando, né? Eu, particularmente, gostei muito dessa mudança pelo fato de você ter mais dinâmica de trabalho. Você tem um parâmetro muito maior de desenvolver aquilo que você está fazendo, né? Claro que para isso a gente precisa uma internet boa, né? Tudo que eu falei, né? Sobre investimentos, né? Ah, eu vou pegar uma mesa digital, mas a minha internet é limitada. Não pega, vai dar problema, né? Ah, acontece, ela parou de funcionar. A mesa analógica vai parar da mesma forma. Vai voltar mais rápido, beleza, né? Isso é indiscutível, né? Mas é um equipamento basicamente igual. Você não é visual, você é digital. Mas a nosso caso, né, na nossa mesa, por exemplo, a gente tem a interface, né? Então é muito mais prático para você trabalhar, né? Mais aceitável de você também ter essa visualização de tela e tudo, e é bacana. Eu gostei muito dessa mudança. Sim. Até a gente comentou até no episódio com as mídias, né? A, o celular em uma determinada época da igreja era quase que um pecado, né? Você andar com o celular na mão e tal. Mas hoje é uma ferramenta indispensável, né? Principalmente nesse mundo digital, porque a mesa, você tem acesso remoto, né? Você consegue trabalhar e principalmente em dias de desafios, né? Que você precisa estar e também de limitação de pessoal, né? Porque hoje só tem nós dois que mexemos, né? Que mexemos não, nós estamos aprendendo a cuidar com o som. Então, isso ajuda muito, né? Porque às vezes você está lá no palco ajudando alguma coisa, algum cabo, e aí você não precisa ir lá na mesa para testar, né? Tá tudo na mão. E isso é uma ferramenta imprescindível, né? Só que muitas pessoas ainda têm aquele, tá no celular e tal, Tem o né? receio, né? E a questão de fones, né? É um desafio muito grande que a gente tem, né? E esse Principalmente é aqui um. na nossa igreja, para acertar, né? Tem sido uma nossa grande luta conseguir ferramentas ideais que melhorem o monitoramento de fone. Estamos trabalhando para trabalhar em estéreo, né? Que é uma outra realidade. Mas tudo isso é investimento, né? Mas o que não tem faltado é essa busca, né? E eu queria que você falasse para nós quais são os caminhos que você vê para que a gente possa alcançar esse objetivo. A questão dos fones é algo bem complexo, né? Porque a questão dos fones vai individualização de cada um, né? O ouvido de cada um e isso é algo para é uma conversa bem longa, vamos dizer assim, né? Porque você tá escutando de uma forma e eu vou colocar o mesmo fone teu e eu não vou querer escutar daquela forma, né? Uhum. Mas nós, como músicos, a gente precisa entender que às vezes não é o nosso gosto, não é aquilo que nós queremos ou naquilo que nós achamos que tá certo, né? O que a gente comenta e o que a gente tem aprendido nesses últimos dias com essa busca é entender a dinâmica do que você deve escutar, né? Eu quero escutar só minha voz, só meu instrumento e quero escutar só o violão e deu. Não é assim que funciona. Você tá numa banda, você tá num time. Eu tô jogando futebol e eu vou jogar sozinho? Não. Você tá num time. Então você vai ter que escutar todo mundo. Você não precisa esgoelar teu fone, vamos dizer assim, acabar com o teu time com todo o volume. Não, você precisa escutar todo mundo. Predomina alguém, vai lá, predomina o teu instrumento, tua voz. E isso é complicado, porque cada um vai ter uma equalização preferida. Eu gosto mais grave, eu gosto mais agudo, perfeito, beleza. Mas todos têm que falar a mesma língua. Às vezes a gente enfrenta problemas por, vamos passar os fones, passamos, equaliza, vai, isso e aquilo. Hoje a gente tem aprendido que passa por nós, né?
passar esse fone pronto para os nossos músicos, né? Não determinar que eles venham equalizar, não. É trabalho nosso do áudio, né? Isso a gente tem aprendido, tem tentado mudar essa dinâmica, né? Porque a gente muitas vezes deixava, não, esse aqui é o teu fone, a tua via, e cada um com o seu problema, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente tem aprendido diferente, é minha responsabilidade. Mas é o que a gente vem falando sobre investimentos, né? Eu vou passar o teu fone, eu vou deixar ele zeradinho, equalizado, prontinho, e você vai lá e coloca um fone, vamos dizer assim, que não tem a mesma qualidade. Isso vai interferir. Aí você vai mexer todo novamente, né, isso e aquilo. Então por isso que entra essa questão de investimento, né? E isso a gente tem batido na tecla, né? Tanto para os nossos músicos aqui, para todas as pessoas que a gente conversa, e todos os que nos auxiliaram até hoje têm batido nessa mesma tecla, né? Que cada um precisa ter o seu instrumento, precisa ter o seu fone, e eles precisam ser de qualidade. Uhum. A igreja, vamos dizer assim, vai fazer o bruto da coisa, né? Vai disponibilizar essa estrutura para você. Mas até mesmo para quem canta, é interessante ter o seu próprio microfone, questão de higiene, né? Principalmente, questão de qualidade. Não, eu gosto do microfone assim, eu gosto dele desse jeito. Beleza, o técnico do som lá na frente que se vire, que a gente fala, né? Eu vou tocar, meu fone tá ótimo, não sei como é que tá na frente. Esquece a frente, esquece PA. Foca no teu fone, foca no teu instrumento, foca no que você tá fazendo ali e a gente vai determinar. Quem tá cuidando da mesa de som? Se vira. O cara precisa estar apto lá. Aconteceu muitas vezes, nós temos que regrar alguém, colocar alguém que não tem essa dinâmica de som por falta de pessoal, como você mesmo comentou. Eu e você, então às vezes eu tô tocando, você tá na mesa, ou tu tá tocando, eu tô na mesa, e isso e aquilo, e cada um tem um gosto diferente de som, né? Tanto para PA quanto para fone. E isso é legal, essa dinâmica é bacana, né? Não tem problema disso, né? Mas a gente tem que entender que a igreja é a igreja, então a gente precisa deixar bom para todos, não para mim, né? Uhum. Então eu acho que é essa dinâmica que a gente precisa entender. E qual que era a outra pergunta mesmo? Nem ele lembra. Então, tô perdoado, ele não lembra também. Não, era sobre isso, era só falar sobre essa questão dos fones, né? Como é que tem sido Essa é trabalhar. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar também é por que a gente não permite que qualquer pessoa, né, faça parte desse departamento. isso é Assim como interessante. qualquer outra área do nosso ministério, eu sempre prezo por você avaliar, né, tipo, não é você fazer exceção, mas é necessário pontuar algumas coisas. Para trabalhar com criança, não é qualquer pessoa que você pode deixar que esteja lá, precisa você ter uma avaliação, um critério, quem é a pessoa, quais são a ideologia da pessoa e tal. E para o som não é diferente, né? Principalmente se tratando dessa questão digital, né? Precisa ter, no mínimo, o básico de conhecimento para conseguir. E eu vejo assim, não sei se você concorda comigo, mas a falta de mão de obra, assim, de pessoas que queiram, de fato, aprender, né? Ou até aparecer algumas pessoas, eu quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. Tá, então vem acompanhar. Ele simplesmente não aparece, Nunca né? tem, né? Então eu queria que você falasse para nós sobre isso, porque não é qualquer pessoa que pode trabalhar com isso, né? Isso é literalmente uma conversa. Eu acho que é a mais importante, vamos dizer assim, literalmente sobre o som, né? Porque você não tem como colocar uma pessoa que. Vamos colocar um exemplo assim: eu jogo videogame, né? Uhum. Eu sou um ótimo cara para dirigir no videogame, sou um cara muito bom. Só que eu não sei dirigir na vida real. Não, mas eu vou pegar um carro porque eu sei dirigir lá, né? E literalmente é isso que acontece. Não tem como a pessoa, eu gosto de música, eu ouço música, eu faço isso e faço aquilo, e tô apto para cuidar da mesa de som. Não vai funcionar, né? Não vai ter essa dinâmica. O que a gente sempre fala, né? Pessoas que são voluntárias, a gente não tem como ter essa exigência muito alta, né? Fazer algo, você precisa saber. Não, você precisa entender. Eu quero ajudar na mesa de som. Qual que é o nosso conselho hoje? Eu quero cuidar do som, eu quero ajudar. Busca um conhecimento básico, que nem mesmo você falou, né? Hoje a gente está no mundo digital. Então a informática básica você tem que ter.
como funciona, como liga, como desliga, como faz. Ah, isso aqui travou, como é que eu destravo? Isso aqui não está funcionando, internet, cabo, eu preciso achar esse problema, esse aplicativo não está abrindo, e todo esse sistema. Você precisa ter esse básico, né? E a questão do som, para você colocar qualquer pessoa, vamos dizer assim, é como você falou, não é a acepção de pessoas, é selecionar pessoas. Eu acho que Deus tem levantado todos, Deus tem chamado todos, né? Hoje a gente tem, vamos dizer assim, 300 membros na igreja, todos de alguma forma vão auxiliar, todos de alguma forma têm algo especial para entregar para o Senhor. Mas eu, por exemplo, eu vou lá cantar, não vai funcionar, né? Não é aquilo que Deus tem colocado para mim fazer, por mais que eu Sim. gosto, por mais que eu estou envolvido, eu sei que eu quero fazer, não, então eu vou me sair melhor no contrabaixo. Então é isso que eu vou focar, eu vou colocar aquilo que Deus tem me dado nas mãos em evidência na minha vida. Não, eu vou fazer. Deus tem me chamado para cuidar do som, beleza, mas o que eu tenho para entregar de volta? O que eu tenho para oferecer para o Senhor nessa forma, né? Porque trabalhar aqui é literalmente o que nós temos aprendido no último workshop, né? É servindo pessoas, né? Uhum. Adorar a Deus servindo pessoas. E dessa forma que a gente tem que entender, não, eu quero ajudar, então busca um conhecimento. Hoje a gente tem cursos de mídia, tem cursos. O próprio YouTube hoje é uma ferramenta extraordinária se você souber usar. Vamos dizer assim, uma via de mão dupla te estraga muito, mas se você souber usar, é algo extraordinário. Tem muitos recursos que a gente já buscou no próprio YouTube para resolver problemas que a gente teve. Né? Por às vezes não ter uma resposta rápida, por não saber aonde ir e tudo mais. E a gente precisa entender que se a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa não ser profissional, se der, ótimo. Você ter esse recurso de ser um profissional nisso, estudar realmente, é ótimo, mas a gente precisa ter o básico de tudo aquilo que a gente quer oferecer para o Senhor, né? Uhum. Entregar literalmente algo de qualidade para o Senhor, né? E colocar qualquer pessoa lá não vai funcionar pelo fato que a gente vem falando antes, sobre o ouvido, né? Hoje para nós é mais simples, vamos dizer assim, por ser músico, né? Então eu tenho a percepção de escutar só o teclado. Eu estou ouvindo toda a banda aqui, eu tenho a percepção de você fechar o teu olho, escutar só o teclado, você se concentrar nisso, e isso não é da noite pro dia. Isso vem, como a gente vem falando aí, vem quase 20 anos envolvido na música, né? Então já toquei com pessoas muito boas, já passamos por muitas questões, som bom, som ruim, igreja pequena, igreja grande, e viaja, você também viajou bastante, e vem isso, você enfrenta todas essas circunstâncias adversas, né? Só que isso vem moldando você, né? Vem trabalhando na tua vida de algo que você consegue ser moldado por isso, né? Esse é problema, esse é uma microfonia, isso é aquilo, tá muito grave, esse instrumento tá aparecendo demais, aquele outro, não tá vendo vozes, você precisa entender como resolver isso, né? Uhum. Então não é da noite pro dia que você vai colocar alguém lá, não, eu ergui a mão, vou lá, não, cuida do som, não vai funcionar, né? Vai ter problemas e problemas sérios. Sim. Nós estávamos falando, até ia tocar nesse assunto do último workshop que a gente teve, né? Foi muito valioso, embora fosse para vocais, né? A gente aprende muito porque isso envolve todo o âmbito, né, que a gente está envolvido. Ah, uma vez acontecia muito isso, né? O técnico de som ele só é lembrado quando tá ruim, né? Só vai olhar lá para, ô, tá. Porque senão Isso é você passa normal. desapercebido, Isso né? é normal. Mas entrando nessa questão espiritual, a gente serve, né, a Deus servindo pessoas e é uma conversa muito técnica, não tem outra forma de conversar sobre áudio sem não ser um assunto técnico, né? Exatamente. Mas eu queria que a gente abordasse também essa questão do espiritual, né? Porque a gente tá lá controlando e eu várias vezes, né, ah, que tá envolvido desde o início, né? Lá na pontinha da esteira até o final que entrega. E você vê as coisas funcionando, né? Eu já cansei de estar cuidando do som e às vezes esquecer de estar cuidando do som, porque a presença do Senhor invade, né? O ambiente, e isso é o fundamental, porque se não tiver a presença do Senhor, não faz sentido nenhum. O áudio, às vezes até ele
acaba dando problema até para testar onde é que tá o nosso coração, né? E eu queria que Exatamente. você falasse sobre isso também para nós. Se nós vamos para esse lado espiritual, né? Eu costumo dizer que quando você está num ambiente gostoso e com o áudio está tudo funcionando, é algo bem mais leve para você adorar o Senhor, né? Para você se entregar de alguma forma, porque é muito mais simples você escutar algo de qualidade e você se concentrar em adorar o Senhor mesmo, né? O que acontece muitas vezes com nós, eu digo por mim, né? Porque a gente está tão preocupado em fazer as coisas acontecerem que a gente esquece que a gente está aqui para adorar o Senhor também. Uhum. Entregar aquilo que a gente tem de conhecimento para que o culto aconteça, amém, é necessário. Mas a gente vem para o culto para adorar o Senhor também. E a gente às vezes esquece sobre isso, porque a gente está tão preocupado, as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente quer, não funciona da maneira que a gente espera e a gente se esquece desse outro lado, né? Como você disse, às vezes se esquece de uma outra forma boa também, porque às vezes a gente está eu digo por mim, às vezes eu tô pulando naquela casinha ali no nosso, né, na house ali, e fica pulando e gritando e adorando ao Senhor, e isso é tão gostoso porque você vê que tá tudo funcionando perfeitamente, está tudo entrando dentro do cronograma, dentro daquilo que a gente planejou, então isso faz algo extraordinário acontecer em questão de ambiente, né? Você vê literalmente a presença do Senhor. Não que nos outros cultos não tenha, não que quando está tudo dando problema o Senhor não esteja aqui. É nós que não estamos vendo Ele aqui, é nós que estamos focando a nossa atenção ou a nossa dedicação em outro lugar, né? E hoje a gente vê, principalmente quando a gente às vezes está tocando, a gente está preocupado, e eu tenho monitorado isso em mim, né? A gente tem se preocupado muitas vezes por não se capacitar para isso, né? É uma coisa que você, como diretor musical, tem cobrado de nós, e eu acho isso extraordinário, que você precisa subir lá em cima preparado, para que isso flua literalmente, para que eu não suba lá, será que eu vou conseguir? Será que isso vai me atrapalhar? Será que eu tenho que estar prestando atenção para isso? Será que eu não vou lembrar dessa nota? Não vou. Literalmente você precisa subir preparado. Não somos músicos profissionais, longe disso, mas a gente tem esse tempo hábil de se preparar e entregar o nosso melhor para o Senhor. Né? Eu sou contra algumas coisas que aconteciam antigamente, que o pessoal chegava, não, eu não deu tempo de ensaiar, mas é para o Senhor. Cara, eu não aceito isso. Porque é algo totalmente fora daquilo que você diz de entregar o seu melhor para Deus. Então quer dizer que o teu tempo com outras coisas circulares é muito mais importante do que o teu preparo com o Senhor. Beleza, eu entendo que todo mundo tem as suas preocupações, eu mesmo, né, tenho a empresa, é algo que a gente tem que colocar como uma dinâmica, uma prioridade, fazer algo, colocar numa agenda, eu vou ensaiar dessa hora até essa hora, então eu pego meu instrumento, vou lá para trás, no espaço que eu tenho na minha casa, e fico lá. Hoje a minha esposa tem entendido muito isso, meus filhos têm entendido, meus filhos têm 3 e 11 anos, e eles já entenderam isso, quando eu pego o contrabaixo e vou lá atrás, eu preciso desse tempo. Porque eu preciso me preparar para que eu tenha algo a oferecer para o Senhor, e não somente tocar para a igreja. Né? Tocar para a igreja, muitas vezes a gente fala que é fácil, porque você ensaia, toca ali, né, acompanha a nota e deu, pronto. Mas o que tu está entregando para o Senhor nesse lado é muito importante. Porque, como eu disse, a gente não vem aqui só para fazer o culto acontecer, a gente vem para adorar. Fazer ele acontecer é algo que a gente vem preparando durante a semana. Né? O acontecer na sexta, o acontecer no domingo é só um espelho daquilo que você viveu durante a semana. Ele vai acontecer de alguma forma, você estando aqui, você não estando aqui, você tocando, você cuidando do som ou não cuidando, o culto vai acontecer. Então é um espelho daquilo que você tem se preparado para que isso aconteça, né? Então você adorar a Deus não depende de você, não depende de outro, não depende do pastor, é eu. Então eu preciso entregar aquilo que ele tem me colocado nas mãos, né? E levando para esse lado espiritual é algo que você precisa se preparar para isso, né? Não tem outra forma, que a gente comentou, acho que foi na nossa reunião do domingo antes do culto, né? Não existe outra forma de conhecer o Senhor a não ser pela palavra. Então você precisa se aprofundar nisso. Você mesmo tem cobrado, nós sabemos o que nós estamos cantando, o que nós estamos tocando. Eu escolhi esse hino, mas o que ele fala?
o que que ele traz, o que que ele vai fazer, quem escreveu, quem compôs, que história ele tem por trás, como isso vai impactar na igreja, como isso vai trazer algum benefício, né? Vai somar na vida de alguém. Então, essa preocupação que tem que ter do lado espiritual, eu acho que a gente tem que colocar numa balança, que vai ter dias que isso vai ser precisado um pouco mais, não que vai precisar um pouco menos no outro dia, mas a gente vai ter que estudar a nossa técnica num outro Sim. dia. Então é isso que eu coloco na balança, né? Fazer essa dinâmica. Hoje eu preciso ter essa técnica em dia, mas eu preciso estar com o meu espiritual mais em dia ainda para que isso aconteça, né? Exatamente. Ó, e agora eu quero ser um pouco polêmico. Meu Deus do céu. E agora eu vou pedir que essa parte aqui a Aline nem edite depois, Misericórdia. porque a gente vai. Alô, obreiros da HB! Presta atenção. Ó, close, close, close. Eu estou falando muito Vou falar bem. com amor. Eu estou falando com amor. Eu estou falando bem próximo ao microfone, vocês estão me ouvindo muito bem, né? E esse é um desafio que nós enfrentamos, né? Muito sério, acho que com a maioria das pessoas. Porque as pessoas, elas começam a falar, e aí quando se percebe, elas estão falando longe, assim. E aí quando elas estão vendo, elas estão falando assim, meu Deus, como é que você tá? Tudo bem? E, irmãos, por que Deus está fazendo isso aqui? E a gente tá lá no som, lá, meu Deus, o que que eu faço aqui agora? E daí já vem microfonia. A importância da pessoa, né? A gente tem tentado corrigir, não tá sendo fácil, né? Mas a gente não desiste. É ensinar as pessoas, né? Como utilizar um instrumento que, no caso, quem está usando o púlpito é o microfone. Existem microfones diferentes e, no caso, a maioria das igrejas é o microfone dinâmico. Até a gente optou por usar o dinâmico aqui, porque o condensador, ele pegava muito barulho, né? Enfim, a sala não é fechada, então essa foi uma necessidade. Então a importância, isso aqui é um instrumento direcional, você precisa se direcionar a ele, né? Exato. E o microfone, ele não vai ficar procurando você, é você quem tem que achar, Exato. né? O que nós podemos falar a respeito disso? É algo que a gente precisa, não que a gente já não tenha falado, né? Sim. Mas é algo que a gente precisa se policiar. Literalmente ter essa dinâmica que para que algo aconteça. Já aconteceu de pessoas, acabou o culto, meu, tava ruim o som hoje, né? Tava complicado, parecia que eu tava dentro de uma caixa. E você tem que respirar fundo, fazer, não, no próximo culto vai estar melhor, vai, né? A gente vai resolver isso e aquilo, porque se você falar na questão ali, eu digo por mim, né? Sou um cara meio, vamos dizer assim, eu falo mesmo, não tenho muito que tá fazendo rodeio, isso e aquilo. Mas essa questão do microfone, principalmente, né, para cultos, vamos dizer assim, é algo que, como você falou, ele é direcional. Então a gente precisa entender que ele precisa estar no máximo 3 dedos longe da nossa boca para ele funcionar adequadamente. E é o que a gente tem enfrentado, né? Cada um que vem pregado é de uma forma, é algo que segura o microfone lá embaixo, é algo que faz assim, é algo que bota o microfone dentro da boca e fala. Então isso a gente tem enfrentado muitos problemas, né? E como obreiros, né? Falando para obreiros principalmente, porque são a maioria que sobem lá em cima, né? Pessoas de fora a gente até entende, são dinâmicas, são lugares, são igrejas, são equipamentos diferentes. Não que a gente ache alguém que tem um equipamento que vai suprir essa necessidade, mas principalmente nós da casa, vamos dizer assim, precisa ter essa dinâmica para que algo aconteça. Como eu falei no começo, precisa que o ambiente esteja bacana para que as pessoas também estejam livres para adorar a Deus, porque às vezes o microfone não funcionando, o microfone longe, ele não tem uma qualidade boa, ele não vai ter um volume necessário para o pessoal que está lá atrás, porque se eu aumentar o volume ele vai dar microfonia, ele vai ficar algo ruim de se escutar, vai ficar incomodando. Então é algo que a gente precisa entender, né? Eu vou pregar. Não, então, literalmente, pratica em casa. Pega algo, eu falar aqui perto, no espelho, eu tô falando, não, eu tô falando longe. E já cansamos de mandar bilhetinhos, né? Fala perto do microfone, por favor, né? Porque às vezes está muito baixo e você não tem qualidade de som para isso. Não existe não existe microfone que vai você colocar o microfone aqui na cintura e vai te trazer uma qualidade de som. Esquece, isso não vai acontecer. Vai ficar como você falou, a gente vai tentar achar uma forma básica, algum parâmetro legal, alguma mídia que vá suprir um pouco dessa necessidade, mas não vai ficar bom, né?
Isso Isso é... é verdade. Então, por favor, obreiros, quando forem pregar ou falar no microfone, falem pertinho, por favor, né? Mas é com amor que a gente tá. O importante é a gente ter um coração ensinável, né? E Sim. não é por falta de instrução, a gente tem procurado sempre falar, né? Ensinar. E temos tentado trilhar esse caminho de excelência, né, Gabi? A gente está caminhando para o final da nossa conversa de hoje. Conseguimos trazer o homem aqui. Ah, não foi Isso fácil, né? foi um início. O Michael é um amigo que é aquele irmão que a Bíblia fala, né? Um amigo mais chegado que irmão, que o Senhor tem me dado. E a gente tem pelejado essa causa, né, junto, né? Não tem sido Literalmente. fácil. É uma luta, né? Mas a gente quer, em outra oportunidade, estar trazendo ele também, André, para falar. É um dos testemunhos mais impactantes que a gente tem aqui na Igreja HB. E muito obrigado por você ter se Eu que desprendido desse agradeço, né? tempo, né, Michael, de estar aqui conversando. Como eu disse, é uma conversa mais técnica, porque a gente está falando sobre o som, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai tocar o teu coração aí, porque é o Senhor quem está na direção de todas as coisas. Amém. Então, as considerações finais, Michael, muito obrigado por estar aqui e é com você. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho dessa polêmica que é o som na igreja, né? Então, como você disse, né, eu sou meio resistente a esse negócio de câmeras, microfones, não gosto de estar muito em evidência. Eu prefiro fazer minhas coisas quietinho no canto e fazer acontecer, mas sem essa luz em cima de nós, né? Mas é uma oportunidade bacana para que o pessoal também entenda um pouco como funciona, como é, e acho que, como você disse, Deus vai acabar abençoando muitas pessoas aí. Muito legal. Então, gente, esse foi o nosso HBcast de hoje. Falamos sobre o áudio da igreja. E deixa nos comentários aí como é que é na sua igreja. O som é digital, é analógico, vocês já usam fones. Até se vocês quiserem alguma dica, alguma opinião sobre equipamentos, como você inserir os fones para o seu músico, reduzir o volume no púlpito e tal. Não deixe de nos procurar, deixa um comentário, chama a gente nas redes sociais e já nos acompanha, né? No YouTube, Igreja HB Chapecó, você vai nos encontrar. É por lá que passam todos os episódios dessa temporada, também os cultos ao vivo. E eu quero agradecer a sua audiência e desejar que o Senhor te abençoe onde você estiver. E nos vemos no próximo episódio do HBcast.